E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e mais um episódio da série O que é Fantasia. No último vídeo eu mostrei como os irmãos Grimm ampliaram o trabalho iniciado pelo Charles Perrault lá na França de 1697 na sedimentação do conto de fadas como um gênero literário e como os contos de fadas dos irmãos Grimm ajudaram a preservar a cultura alemã. E nós vimos também como esses contos alemães traziam elementos muito semelhantes às que a gente poderia encontrar em narrativas góticas medievais. E no vídeo de hoje, as florestas e fadas da Europa saem um pouco de cena para dar lugar às dunas e djinns da cultura árabe. É isso que a gente vai ver na coletânea As Mil e Uma Noites. E vou começar falando aqui que nenhuma outra obra do Oriente exerceu mais influência sobre o Ocidente, sobre a literatura ocidental até hoje, que As Mil e Uma Noites. E esse verdadeiro legado da humanidade é produto de uma cultura encantada, fascinada pelo ato de narrar histórias, em que contadores de histórias do Cairo, de Damasco, de Constantinopla e outras cidades da África e do Oriente Médio se reuniam para contar suas histórias, cuja matéria vinha dos relatos de comerciantes e beduínos. E as histórias que mais faziam sucesso eram as narrativas em série ou em cadeia, em que cada conto terminava deixando um gancho que fazia o público voltar para ouvir o resto da história. E nesse contexto, as histórias que mais despertavam o interesse dos ouvintes eram o que compunham a coletânea Alf Laila ou a Laila, nome árabe que quer dizer 1000 noites e uma noite, que após várias traduções no Ocidente, ficou consagrado com o nome As Mil e Uma Noites. Agora, coisa complicada é falar da origem das 1000 e uma noites. Mas o que as pesquisas vão mostrando é que os contos das 1000 e uma noites podem ser traçados até 3 culturas orais diferentes: a persa, a árabe e a indiana. E essas histórias já circulavam centenas de anos antes de começarem a serem escritas, o que aconteceu entre os séculos 9 e 14. Semelhante aos contos de fadas publicados pelo Charles Perrault e pelos irmãos Grimm, os contos das 1000 e uma noites foram concebidos exclusivamente para divertir adultos. E, na verdade, eles são compostos de vários gêneros diferentes. O que a gente pode encontrar nesse livro? Nós temos contos maravilhosos e aventuras, contos de amor e intrigas de namorados, romances de viagens, aventuras de cavalaria, lendas cheias de crueldade, contos que zombavam de judeus e cristãos, contos de gênero policial, anedotas, episódios obscenos, parábolas, fábulas e até mesmo problemas de matemática. Foi o orientalista francês Antoine Galland quem traduziu e introduziu As Mil e Uma Noites entre os anos de 1704 e 1717. Isso aconteceu com a obra que ele foi traduzindo ao longo de todo esse período aí de mais de 10 anos, em 12 volumes, que recebeu o nome de As Mil e Uma Noites, contos árabes traduzidos para o francês. Nessa obra do Antoine Galland, assim como fez o Charles Perrault, ele eliminou as cenas ofensivas ao mundo cristão. Ele aproveitou também para tirar os elementos poéticos, os versos, focando na prosa dos contos. E ele também não esqueceu de eliminar as cenas obscenas, o que era muito presente na coletânea das 1000 e uma Noites. Esse trabalho de tradução, de fato, já tinha começado lá nos anos de 1690, quando ele obteve o manuscrito As Viagens de Simbá, e publicou esses contos em 1701. E algo que tem que ser destacado aqui é que com a publicação entre os anos de 1704 a 1717 das 1000 e uma Noites, o que o Galland fez foi criar toda uma onda, todo um cenário de admiração pelo Oriente, que exerceu profundo impacto sobre os artistas da segunda metade do século XVIII e entre os românticos da primeira metade do século XIX. E nesse processo a gente vai ver também que a obra As Mil e Uma Noites, na verdade, é também uma construção do Ocidente, porque mesmo enquanto Galland estava fazendo seu trabalho de tradução, que durou mais de 10 anos, já estava aparecendo outras traduções que clamavam serem mais fiéis, vamos dizer assim, à tradição oriental. Dentre elas, a edição chamada Calcutá II, publicada em 1842. Essa edição aí, Calcutá II, é a que foi usada por um inglês, Richard Burton, outro homem fascinado pelo Oriente. Ele aproveitou essa edição
para fazer a tradução para o inglês das Mil e Uma Noites, trabalho que ele realizou em 10 volumes, culminando na edição inglesa de 1886. E eu estou falando aqui dos bastidores do livro, mas exatamente o que você podia encontrar nas Mil e Uma Noites. Lá você vai encontrar a história do sultão Shahriar, que após descobrir que sua cunhada e sua própria esposa eram infiéis, resolveu matá-las e a partir daí tomou um ódio às mulheres. E o que o sultão passou a fazer? Ele passou a desposar virgens, consumia o casamento e na manhã seguinte mandava matar as jovens esposas. Chegou num ponto que o vizir não conseguia encontrar mais virgens para serem oferecidas ao sultão. E o que acabou acontecendo? A filha do vizir, Sherazade, decide se oferecer para poder assim curar a loucura do sultão. E qual foi a estratégia de Sherazade? Ela levou a sua irmã Dunazade, alegando que a menina só conseguia dormir após ouvir histórias narradas por ela, Sherazade. E assim, Sherazade começa um processo de encantamento por meio das histórias. Na cama com o sultão, na promessa de morrer no dia seguinte, ela começa a contar histórias para sua jovem irmã. E toda vez que o dia está amanhecendo, ela terminava a história num gancho, gerando assim uma expectativa pela continuação dela. E assim o sultão, curioso para saber como é que aquela história ia acabar, deixava ela viver mais um dia para que ela continuasse a narrar suas histórias. E assim a dona Sherazade foi enrolando o sultão por 1001 noites. Gente, já fez as contas de quanto dá 1001 noites? Dá quase 3 anos. Dá 2 anos e 7 meses e por aí. E o que a gente vai ver é justamente a apresentação da personagem Sherazade, que é um ícone do ato de narrar histórias. E mais uma vez a gente tem essa presença do feminino, essa característica inata do feminino em tecer narrativas. E nesse processo, o que a Sherazade está fazendo é ensinar a irmã a construir seu destino, para conseguir autonomia de voz. Na primeira noite, a Sherazade contou a história do mercador e o gênio e foi emendando uma história seguida de outra, até que no final, quando chegou o término das 1001 noites, ela já estava com filhos do sultão e o sultão, por sua vez, já estava completamente apaixonado por ela e tinha percebido que ela era fiel. E algo que é muito interessante das 1001 noites é que, se eu pedir para você falar aí as histórias que você conhece das 1001 noites, eu garanto que você vai lembrar do Simba, do Aladim e a Lâmpada Mágica e também do Alibaba e os 40 Ladrões, certo? Então, o que é interessante é que justamente essas 3 histórias não estavam nas versões árabes originais que chegaram à Europa. Essas histórias foram introduzidas pelo Galland, que ele disse ter ouvido de um sírio na cidade de Alepo. Então a história do Simba, o marinheiro, que aparece em várias viagens dentro das 1001 noites, assim como também a história de Alibaba e os 40 Ladrões e Aladim e a Lâmpada Mágica, foram adicionadas na edição francesa. E a partir daí passaram a fazer parte de todas as traduções das 1001 noites. E para quem quiser conhecer essas histórias, tem várias edições em português, mas a mais confiável é uma edição que foi feita em 2012, que foi traduzida diretamente do árabe, recebeu até prêmio pela qualidade de sua tradução e que foi publicado pela editora Biblioteca Azul. Infelizmente está esgotado, mas se futucar aí a internet, você acha. Eu mesmo, por exemplo, só tenho essa edição aqui, é uma edição da Ediouro, do início do ano 2000, edição de 2001. Na época, foi muito boa, mas a gente sempre tem que procurar edições melhores, certo? Essa aqui eu acho que você encontra até com mais facilidade. E é uma boa entrada, uma boa introdução para o mundo da cultura árabe. E é isso. Então, voltando para a Europa, no próximo vídeo vou mostrar para vocês as histórias do pai da literatura infantil, que foi Hans Christian Andersen, e em seus contos de fadas, que quando a gente acaba de ler, a gente fica mais triste do que alegre. E vou convidar você também para curtir a página do Fantástico Cursos lá no Facebook, que a gente vai fazer uma live sobre essa parte aqui da série sobre os contos de fadas, porque é muita coisa para falar, tem várias coisas que eu não consegui falar nos vídeos, e aí na live a gente tem a oportunidade de falar as curiosidades dos contos de fadas que eu abordei e outros que vocês possam ter lembrado. Então obrigado por assistir o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal e avisa pro pessoal que é sério, que é fantasia, tá rolando aqui no Fantástico Cursos. Vejo você no próximo vídeo, até lá!